Queridos, paz seja com todos. Como vocês estão? Que Deus abençoe a cada um de vocês e peço já perdão, porque estamos entrando com 4 minutos de atraso. Houve, infelizmente, um probleminha, né? E aí nós não conseguimos entrar à meia-noite como nós gostaríamos. Meus amados, estamos aqui, né, nesse início de jejum, e não o início de jejum, mas o início da live, né, com base, ou melhor, com as informações que o Nacional ele passou para cada um de nós, aonde a orientação que recebemos é da realização de um jejum, e o jejum ele tem o tema Jejum da Vitória, né? E tem esse tema porque esse jejum ele é baseado num livro, o livro do Atos dos Apóstolos, aonde a intenção é justamente mover a igreja ao entendimento desse livro de Atos dos Apóstolos, e a igreja, mais do que nunca, né, do século 21, também através dos Atos dos Apóstolos, ser movida para executar a missão que nós temos como responsabilidade sobre a face da terra. Mas antes de darmos início, né, antes de refletirmos um pouco sobre isso, eu gostaria, antes de mais nada, paz, minha irmã Sônia, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria, antes de mais nada, de ler o texto que serviu mais do que nunca para o pastor Mário de Oliveira agora trazer até nós, né, esse objetivo. É o texto que serviu para que ele pudesse agora, inspirado nesse texto, trazer para o nacional, ou para as igrejas do Evangelho Quadrangular a nível nacional, essa revelação do jejum da vitória. Então, o texto de Daniel é um dos textos que nós costumamos, né, ler bastante quando se fala de jejum, e nós já conhecemos muito. E quantas não são as pessoas que hoje praticam o jejum de Daniel, quantas vezes nós já ouvimos falar disso, né? Então eu quero aqui, antes de mais nada, ler esse texto e depois orar junto com vocês em nome do Senhor Jesus, tá bom? Capítulo 10 do texto de Daniel vai mostrar o seguinte, e foi esse texto que inspirou, né, o pastor Mário de Oliveira para trazer aí, junto com toda a sua diretoria, junto com todos os integrantes, né, do seu conselho, para trazer esse jejum da vitória, né, até nós, através do reverendo Erivelto, né, que veio até nós, o secretário. Ele instituiu esse jejum da vitória na Bahia, e nós estamos realizando esse jejum desde o dia 5 até o dia 25, com a permissão de Deus. E o texto de Daniel, capítulo 10, versículo 3, diz assim: Eu não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem 3 semanas, ou as 3 semanas. Ou seja, nós encontramos Daniel aqui em uma situação onde ele está se abstendo, ou seja, ele não está comendo nada que é prazeroso, nada que é desejoso para ele, que ele poderia se alimentar, mas ele faz uma escolha, ele resolve jejuar, ele resolve agora se abster das iguarias do rei, aonde ele jejuma na presença do Senhor. E queridos, nós sabemos muito bem que o nosso Deus, em um dado momento, né, o nosso Senhor Jesus, ele vai falar sobre o jejum e vai revelar sobre esse assunto lá em Mateus e deixar claro que o jejum ele precisa ser feito com um propósito, precisa ser feito com um objetivo. E nós temos um propósito, nós temos um objetivo, onde o objetivo maior é ganhar almas para o Senhor Jesus, é ser revestidos do poder do Altíssimo, é ser revestidos da autoridade do Espírito Santo e ganhar almas para o Senhor Jesus. Mas antes de continuarmos, eu quero orar junto com vocês em nome do Senhor Jesus. Ore junto comigo nesta hora, em nome de Jesus. Senhor Deus, é no nome de Jesus que, reunidos nesta madrugada, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, ó Deus, assim como os apóstolos, assim como os servos do Senhor, colocaram, ó Deus, a vida deles diante do Senhor em tantos momentos, ó Deus, sobre a face da terra, aonde eles se dispuseram e foram usados pelo Teu Espírito para alcançar vidas, para alcançar almas.
E em dados momentos, ó Deus, sobre a face da terra, o teu Espírito conduziu a vida de cada um deles para que pudesse pregar o teu evangelho, para manifestar o teu poder, para realizar milagres e através de sinais, ó Deus, manifestar a tua glória. Obrigado, Jesus, por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. E eu quero lhe pedir que o Senhor, ó Deus, venha fazendo o mesmo através desse jejum da vitória, usando esta igreja que pertence ao Senhor, este povo, ó Deus, que hoje, comprado pelo teu sangue, ó Deus, tem também nas mãos a responsabilidade de ganhar vidas, de ganhar almas para o Senhor. Eu quero lhe pedir, ó Pai, usa de forma poderosa a vida de cada um deles e que no nome de Jesus, usados pelo Senhor, eles alcancem as suas famílias, alcancem a sua vizinhança, alcancem a sua cidade, preguem o teu evangelho com a ousadia do teu Espírito Santo, através da vida deles, sinais, prodígios e maravilhas aconteçam para a glória do teu santo nome. Eu quero pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, usa a tua igreja na terra e que se cumpra sobre esta igreja, não a minha, mas a tua vontade, porque bem sei que o Senhor nos escolheu, bem sei que o Senhor, ó Deus, tem um plano sobre nós e que esse plano irá se cumprir sobre a face da terra até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Que seja assim e que o Senhor seja glorificado também nisso. Amém e amém. Amém, queridos? Meus amados, meus queridos, vocês que estão acompanhando, estou vendo aí os améns, né, de cada um, estou vendo glória a Deus de cada um de vocês, estou vendo a irmã Sônia falando aí também, paz, meu pastor, que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. É para mim uma alegria muito grande, né, estar aqui fazendo a abertura dessa live junto com vocês e podendo em nome de Jesus orar mais uma vez junto com a igreja do Senhor nessa madrugada. Queridos, eu quero ler um texto da palavra de Deus, aonde no livro de Atos, capítulo 13, marcou muito quando eu li esse texto e quando eu estava meditando nele, Atos, capítulo 13, no versículo de número 1, onde o apóstolo Paulo, ele está em meio a uns mestres e profetas, e ele vai ser separado agora, e eu quero que vocês entendam bem isso, entendam bem essa palavra em nome do Senhor Jesus. Ele vai ser separado agora para realizar a obra para a qual Deus o separou. É importante que a gente entenda. Atos no capítulo 13, né, a gente vai entender o seguinte, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Entenda bem, na igreja de Antioquia haviam líderes que eram profetas e mestres. E aí a Bíblia continua dizendo, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Versículo de número 2. Enquanto adoravam e o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo de número 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Queridos, como é importante nós entendermos a mensagem de Deus, a palavra de Deus, da forma como ela expressa ou revela o comando do Espírito Santo, da forma como ela direciona as pessoas para fazer a vontade de Deus através do Espírito Santo de Deus. Amados, vamos entender uma coisa importante antes de ministrarmos ou de refletirmos sobre esse capítulo 13. A primeira coisa que precisamos entender é que o cumprimento, ou melhor, para Deus agora usar os profetas, usar os mestres para cumprir esse planejamento sobre a vida de Barnabé e sobre a vida de Saulo, foi preciso, antes de mais nada, ele encontrar pessoas que estivessem dispostas a verdadeiramente ver se cumprir sobre a terra todos os seus planos. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus andava sobre a face da terra, ele já anunciava que ele voltaria para o Pai. Ele já dizia e deixava claro que ele agora seria morto, ao terceiro dia ele iria ressuscitar e que enviaria o Espírito Santo. É importante a gente entender esse ponto do texto, por quê? Porque a mensagem de Jesus é bem clara. Ficai em Jerusalém,
porque do alto vocês serão revestidos de poder. E por que Jesus fazia questão de ensinar dessa forma aos discípulos, aos apóstolos? Porque somente aprender o Evangelho não seria suficiente agora para que os discípulos executassem com eficácia a obra que Deus confiara nas mãos dele. Ou seja, para que eles pudessem realmente agora alcançar as pessoas e persuadi-las a sair das trevas para a luz, para que eles pudessem realmente alcançar as pessoas e fazê-las entender que a luz do Evangelho iria agora arrancar, retirar todas as amarras que estavam aprisionando as pessoas no pecado, era preciso muito mais do que a pregação do Evangelho. Era preciso a ousadia do Espírito Santo. Era preciso que o Espírito Santo conduzisse cada palavra que iria sair da boca dos seus servos. Ou seja, era preciso que os seus servos estivessem cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui eu vou encontrar nesse ponto do texto, ou melhor dizendo, no livro de Atos, o cumprimento, no capítulo 1, versículo 8, a gente segue vendo ali a mensagem de Pedro, mostrando que o Evangelho estava se cumprindo, o plano de Deus estava se cumprindo, o batismo no Espírito Santo estava se cumprindo, a igreja estava agora cheia do Espírito Santo, os homens que ali estavam reunidos no cenáculo, no templo, aguardando a promessa e o cumprimento da promessa, estavam cheios do Espírito Santo, aonde chega num ponto da caminhada dos apóstolos, e vemos agora na igreja de Antioquia que autoridades, e quando eu digo isso, porque a Bíblia é específica, a Bíblia ela vai dizer que não eram só pastores, que não eram só presbíteros, sem desmerecer de forma alguma o ministério ou a função desses homens que agora estavam sobre a face da terra e ainda hoje existem executando a obra de Deus. Mas a Bíblia faz questão de dizer que em Antioquia havia profetas e mestres, aonde eles citam Barnabé, Simeão, onde ele vai citar também Níger, Lúcio de Cirene, ou seja, e vai citar também Saulo, ou o apóstolo Paulo, que mais tarde nós veríamos, ou estaríamos vendo, ou vamos ver Deus mudando o nome dele. E nesse ponto aqui, queridos, nós vamos entender o seguinte, que eles estavam reunidos adorando e jejuando. Estavam ali juntos, unânimes, adorando e jejuando, como nós estamos fazendo nesses dias, adorando, jejuando, porque no momento que eu jejuo e tenho a minha mente voltada para o meu Deus, eu estou adorando e jejuando ao meu Deus, consagrando a minha vida a Ele, buscando mais do que nunca ser cheio do Espírito Santo, buscando mais do que nunca fortalecer a minha aliança, a minha comunhão, a minha intimidade com Deus, buscando mais do que nunca me tornar mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Por que será que hoje Deus ele não consegue falar na terra mais como ele falava no passado? Por que será que Deus hoje não consegue realizar tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas como no passado? É porque hoje, nem todo mundo que hoje serve ao Senhor está tão sensível como no passado, está jejuando tanto como no passado, está orando tanto como no passado, para buscar agora na intimidade com Deus, ouvi-lo e entender a voz de Deus. Porque, querido, se a Bíblia diz que Deus não mudou, eu vou entender que Deus está buscando sobre a face da terra pessoas que se disponham, que se coloquem na posição, que queiram realmente levar esse evangelho para aqueles que estão caídos, que estão perdidos, para aqueles que precisam agora sair das trevas e vir para a maravilhosa luz de Deus, para aqueles que estão debaixo de depressão, debaixo de opressão maligna, para aqueles que estão entristecidos, encarcerados, estão aprisionados pelo pecado. As pessoas precisam ouvir que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus cura, mas na maioria das vezes as pessoas estão agora tão ocupadas com seus afazeres, como Marta e Maria, estão agora tão ocupadas com seus afazeres, com as coisas relacionadas à sua vida particular, as preocupações da sua vida agora enchem ou preenchem a sua vida de tal forma que não está existindo o espaço necessário que Deus precisa para agora falar ao coração desta pessoa, para agora levar essa pessoa a viver uma intimidade com ela. Ou seja, aqui eu vou encontrar homens de Deus jejuando e orando e buscando a face do Senhor, de tal forma que o Espírito Santo brada no meio da igreja, de tal forma que o Espírito Santo fala no meio da igreja. Prestem bem atenção nesse texto, porque o versículo 2 vai dizer: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, ou seja, eles ouviram a voz do Espírito Santo. Isso indica o seguinte, é um indicativo de intimidade, é um indicativo que havia
comunhão desses homens com Deus de tal forma que o Espírito Santo viu liberdade agora para chegar e falar aos ouvidos desses homens e dizer: olha, Deus tem um plano aqui para cumprir, Deus tem uma obra para fazer, Deus agora quer realizar essa obra, Deus quer realizar mais do que nunca esse plano, e para isso Deus está dizendo, o Espírito Santo olha para eles e diz: olha, separem Barnabé, separem Saulo, porque tem uma obra para realizar por meio da vida desses homens. Glória a Deus por isso. Ou seja, aqui é Deus mandando, ou melhor, é o Espírito Santo entregando agora a mensagem e dizendo: eu estou separando 2 homens para fazer a obra, para realizar o meu propósito sobre a face da terra, para pregar o Evangelho, para alcançar vidas. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você, queridos? Que o Espírito Santo está ainda separando nos dias de hoje pessoas que Ele quer usar sobre a face da terra. Pessoas que Ele quer encontrar, como Paulo e Silas, jejuando e orando, como estamos fazendo nessas madrugadas. Porque quem está colocando esse propósito diante de Deus pode ter certeza. Tem mais intimidade de Deus para você viver. Tem comunhão com Deus que você talvez não viveu até aqui, mas vai viver a partir desse ponto, aonde Deus, com certeza, nas madrugadas, onde estamos reunidos, Ele vai falar ao seu coração como ainda não falou. E no nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus não te separou, não me separou à toa. Ele nos separou para pregarmos esse Evangelho, para falarmos do seu amor, para anunciarmos a sua vontade para as pessoas. E eu creio, queridos, que Deus ainda vai nos encher de uma forma poderosa. Deus vai nos encher, vou repetir, de uma forma poderosa, para que possamos fazer a obra dele notória sobre a face da terra através de nossas vidas. Observe o que o versículo 3 vai dizer para a gente finalizar e a gente está orando. O versículo 3 vai dizer: assim, depois de jejuar e orar, ou seja, depois de cumprir isso, depois de finalizar isso, a Bíblia diz que impuseram-lhe as mãos e os enviaram, ou seja, aqueles homens foram enviados depois de jejuar, depois de orar, depois de se preparar, depois de ter aquela intimidade, aquela comunhão com Deus, eles foram enviados agora. E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que o Deus que escolheu Barnabé, que escolheu Saulo, é o mesmo Deus que nos dias de hoje está escolhendo pessoas sobre a face da terra para enviar para pregar o Evangelho, para enviar para falar do seu nome, para falar do seu amor, para falar do seu reino. E você que está hoje acompanhando, que está ouvindo essa mensagem, essa reflexão da palavra de Deus no capítulo 13 de Atos, do versículo 1 até o versículo 3, saiba disso. Deus, Ele te escolheu. Pastor, e como é que eu tenho a certeza que Deus, Ele me escolheu? Porque João 15,16 vai me dizer que nós não escolhemos a Deus, é Ele que nos escolhe. E se Deus te escolheu, o que Ele precisa agora é que você jejue, que você ore, que você busque mais intimidade, mais comunhão, porque Deus agora tem um propósito para realizar através da sua vida. E se você se colocar na posição como Barnabé e como Saulo, pode ter certeza, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, e a ousadia do Espírito Santo vai te impulsionar a pregar o Evangelho, e vidas vão se render a Jesus, e vidas vão entender que existe um Deus que cura, que liberta e que salva através de você. O segredo é esse mesmo, meu irmão. O segredo é comunhão, o segredo é intimidade com Deus, o segredo é jejuar e orar e buscar a face do Senhor como não buscamos sobre a face da terra até hoje. Nós precisamos nos derramar na presença do Senhor. Eu quero finalizar dizendo o seguinte para vocês, que se nós buscarmos a Deus, se nós buscarmos uma comunhão, uma intimidade maior com Deus, nesses últimos dias que antecede a volta de Jesus, porque aqueles que hoje veem os acontecimentos junto comigo, que hoje permeiam a terra, sabem, entendem, e a Bíblia vai revelar isso. A volta de Jesus não demora, está próxima. Eu creio nisso, queridos. E olha, preste atenção no que eu vou dizer. Aqueles que hoje entendem a importância da comunhão, da intimidade, a importância de fazer a vontade de Deus e a pressa que Deus tem de ganhar, de que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam mais do que nunca libertas, aqueles que entendem tudo isso vão entender o que eu vou falar agora. O livro de Atos, eu estava lendo um pouco antes de abrir essa live, ele tem 28 capítulos. 28 capítulos. Em 28 capítulos você consegue ver o resumo dos Atos dos Apóstolos. Mas uma coisa é certa, nós que estamos vivendo nesse século 21, cheios do Espírito Santo, hoje Deus quer nos usar para escrever novos capítulos nos atos da Igreja do Senhor sobre a face da terra.
porque os Atos dos Apóstolos se resumem em 28 capítulos, mas os Atos da igreja não pararam, não vão parar, e o Espírito Santo quer usar você e quer me usar para que a gente continue fazendo a obra do Senhor e falando do seu amor sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então que essa palavra penetre no seu coração e que você possa agora deixar Deus lhe encher do Espírito Santo dele. E tenha certeza de uma coisa, que vivendo essa comunhão, essa intimidade com Deus, Ele vai nos levar agora, nos conduzir agora, como conduziu Barnabé, como conduziu Saulo, para fazermos a obra dele como ainda não fizemos sobre a face da terra, em nome do Senhor Jesus. Quem crê assim, vai viver o sobrenatural de Deus sobre a face da terra. Meus amados, eu quero nesta hora, nesse momento dessa live, estar orando por cada um de vocês. Está apresentando a vida de vocês e pedindo que Deus encha cada um de vocês do seu Santo Espírito. Aonde você estiver, na sua casa, de repente você está aí no seu quarto, na sala, na cozinha, no local que você escolheu para hoje orar a Deus. Aonde você estiver, Deus está te vendo. E tem um texto da palavra de Deus que me lembra agora, no livro de Mateus, que fala o seguinte: o nosso Deus, no capítulo 6, no versículo 16, se você quiser, você pode abrir em casa, ele vai falar assim, ó: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo, verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não apareça aos outros o que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. É assim que funciona. Deus está vendo, está enxergando. Aonde você estiver, Deus está te vendo. Deus sabe do seu coração, conhece os sentimentos, as motivações do seu coração e tenha certeza, é Ele que vai recompensar a cada um de vocês nesta noite e nos dias que se seguem. Lembrando que não vamos parar por aqui. Hoje é só o primeiro dia onde estaremos ministrando uma palavra de Deus e orando sempre às madrugadas pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, pelo mundo, pelo bairro, pelo país, enfim, estaremos sempre orando aqui e colocando diante de Deus os objetivos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar junto com você nesta hora e quero mais do que nunca pedir, nesta primeira oração, nesta primeira live, eu quero pedir por cada um de vocês que hoje já entendem quem é o Deus que está servindo, já conhecem, já compreendem a missão que Deus tem para nós. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus, ele venha como no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele desça sobre a vida de vocês de uma forma tremenda e encha cada um de vocês, enchendo de virtude, de poder, que Deus use vocês com ousadia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então orar em nome de Jesus? Ore junto comigo e peça a Deus para te encher nesta noite da sua presença, do seu Espírito, em nome de Jesus. Porque sabemos, ó Deus, que só o Senhor tem poder para alcançar o homem, ó Deus, nas suas fragilidades, para alcançar o homem nas suas limitações e com ousadia usá-lo sobre a face da terra para pregar com eficácia o teu evangelho. Eu posso, ó Deus, exemplificar aqui e dizer que o apóstolo Pedro foi visto por aqueles que tinham, ó Deus, mais do que nunca, um intelecto, ó Deus, e uma razão elevada, aonde a capacidade de raciocínio deles era com certeza, ó Deus, vista entre os homens como sendo elevada, como sendo uma capacidade de raciocínio diferenciada. E esses mesmos homens, ó Deus, olharam para Pedro e disseram: quem é esse que está agora falando? Quem é esse que está agora com ousadia pregando? Não é um indouto, aquele que não conhecia, aquele que não entendia as palavras? Não é esse que está pregando o evangelho agora? Não é esse que está falando com ousadia? O apóstolo Pedro só pôde fazer isso porque foi usado pelo teu Espírito para ganhar quase 3.000 almas, depois quase 5.000 almas, quase 4.000 almas. Meu Deus, somente o Senhor pode capacitar o homem e descer sobre ele com a tua virtude, para que o homem possa com ousadia pregar o teu evangelho e fazer a tua vontade. Eis a tua igreja diante do Senhor, ó Deus. Igreja essa que o Senhor escolheu sobre a face da terra. Eu quero lhe pedir, Deus,
visita agora, onde quer que esteja esse irmão, essa irmã, orando junto comigo, e enche, ó Deus, do teu Espírito Santo, enche da tua ousadia, que haja mais comunhão, que haja mais intimidade, que eles sejam capacitados para fazer a tua obra como ainda não foram sobre a face da terra. Que o nome do Senhor, ó Deus, através da vida deles, venha sendo conhecido. Que o nome do Senhor, ó Deus, através da vida deles, venha sendo levado, ó Deus, às pessoas que hoje ainda não entendem o teu plano, não entendem, ó Deus, o que o Senhor deseja e espera da vida delas, não entendem o teu amor. Meu Deus, que o Senhor venha, ó Deus, levando ou conduzindo essa igreja, tomando nas mãos e com ousadia, fazendo com que essa igreja, ó Deus, cumpra a sua missão sobre a face da terra. Eu me incluo também, ó Deus, nessa oração e peço que o Senhor nos use e de forma, ó Deus, tal, aonde as pessoas sejam alcançadas, aonde as pessoas, ó Deus, elas possam entender que existe um Deus que salva, existe um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que quer mudar a história de vida de cada cidadão sobre a face da terra. Meu Pai, eu quero lhe pedir nesta hora, em meio a essa oração, que o Senhor visite, ó Deus, os leitos de hospital, que o Senhor venha visitando também, ó Deus, aqueles que sofrem nas suas casas por causa da dor que estão sentindo, com alguém que está enfermo, com alguém que está hoje, ó Deus, ou que foi mais do que nunca levado a óbito por causa dessa doença. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha consolando e confortando os corações e venha alcançando, ó Deus, sobre a face da terra, todas as vidas que sofrem, que estão entristecidas por conta dessa pandemia ou por conta de qualquer outro problema que o ser humano atravesse. Que o Senhor seja conosco, ó Deus, e que o Senhor nos ajude como tua igreja para pregarmos o teu evangelho e fazermos a tua vontade notória em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço e já agradeço para a glória do teu santo nome. Amém, queridos? Queridos, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Receba essa oração, seja cheio do Espírito Santo e busque cada vez mais conhecimento na palavra de Deus. Amanhã nós voltaremos e falaremos sobre os Atos dos Apóstolos ainda mais, falaremos ainda mais sobre a forma como Deus, ele projetou ou fez com que as pessoas agora usadas por ele, projetassem o seu nome e fizessem o seu nome conhecido àqueles que ainda não conheciam. Nós estaremos juntos em nome de Jesus amanhã, meditando, refletindo e falando do amor do nosso Deus, falando da sua misericórdia, falando da sua fidelidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce e a consolável comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês e até amanhã em nome de Jesus. Lembrando, queridos, que nós temos oração ao meio-dia de hoje, onde estaremos falando das finanças. Você que está acompanhando as orações da hora sexta ao meio-dia, sempre esteja acompanhando também o tema. E o tema de hoje eu vou estar orando por finanças. E você que tem uma carteira de trabalho que não foi assinada, ou seja, está desempregado, até uma carteira de trabalho que foi assinada, mas não é o trabalho que você queria, que você precisa apresentar diante de Deus, você que tem uma causa na justiça, você que tem um problema financeiro que você percebe, não tem como resolver, vamos colocar diante de Deus hoje, meio-dia, em nome de Jesus, e nós vamos estar orando e pedindo àquele que mais do que nunca tem poder para trazer para nós respostas para todos os problemas, com certeza vamos clamar a Ele e Ele vai responder em nome de Jesus. Então aguardo vocês meio-dia e às 18 horas nós temos o grande culto dos adoradores. Não esqueça, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz e até amanhã em nome do Senhor Jesus.